Boa noite. Câmara de Vereadores cedia audiência pública sobre a reforma tributária no Estado. Ela é injusta, ela é complexa, ela é ineficiente. Nós precisamos construir uma nova estrutura tributária, simplificada, mas justa. Hoje, no Brasil, nós temos enormes desigualdades provocadas por essa estrutura de impostos e de contribuições. Nharan Carvalho quer criação de grupo especial para tratar sobre educação infantil. Essa comissão ela vai averiguar e vai fazer um intercâmbio, uma ligação entre o consumidor. Quem é consumidor? É a nossa sociedade. São as mãezinhas que às vezes não conseguem colocar um filho numa creche, não conseguem encaminhar o seu filho para o primeiro ano de estudo. Projeto de lei que denomina a rua com o nome de Gildrades da Costa Correia é aprovado em plenária. Esse projeto de lei ele veio para reconhecer o trabalho do Dr. Gildrades, um médico ativista na cidade de Passo Fundo, humano, que fez um trabalho social muito importante, tendo junto ao Hospital de Olhos, que é mantido pela Fundação Lions, uma realização expoente. Passo Fundo está entre as 10 maiores cidades do estado em número de habitantes. O nosso município aqui de Passo Fundo houve um destaque bastante importante, onde foi a cidade que mais cresceu, a quinta cidade do estado que mais cresceu de 2010 para 2023, e também Passo Fundo ficou classificado entre a 10ª cidade mais populosa do Rio Grande do Sul. Na última semana, a Câmara Municipal cediu audiência pública realizada pela Assembleia Legislativa, que teve como tema a reforma tributária no Estado. A reunião foi presidida pelo deputado estadual e presidente da comissão especial responsável pela audiência, Miguel Rosseto. A Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul cumprindo seu papel. Eu presido uma comissão especial da Assembleia Legislativa com o objetivo de acompanhar a reforma tributária. O presidente Lula, as lideranças do Congresso estão dedicados a alterar a reforma tributária no país, a estrutura tributária do país. Ela é injusta, ela é complexa, ela é ineficiente. Nós precisamos construir uma nova estrutura tributária, simplificada, mas justa. Hoje, no Brasil, nós temos enormes desigualdades provocadas por essa estrutura de impostos e de contribuições. São os pobres que pagam mais do que os ricos. Há um desequilíbrio na distribuição da renda entre os municípios e entre as atividades econômicas. Essa reforma que nós estamos apresentando e defendendo, porque ela é importante para o país, ela é necessária para o país, ela simplifica a estrutura tributária, ela caminha para a construção da justiça tributária, onde as pessoas de mais baixa renda diminuam a sua participação, portanto mais justiça, as pessoas com mais renda e riqueza contribuam mais com o país. E ocorra uma melhor distribuição da renda pública entre os municípios. Isso é muito, muito importante. Então nós caminhamos numa direção positiva. Nós vamos simplificar os impostos, reduzir o custo tributário, reduzir a possibilidade de sonegação e municípios, estados e a União terem recursos para investir em boas políticas públicas para a população. Discutir reforma tributária significa discutir o fim da fila no SUS, significa discutir uma boa escola pública, infraestrutura, políticas de cultura e de lazer, crescimento econômico para Passo Fundo, para a região, para o nosso Rio Grande e para o nosso país. Também participaram da reunião representantes do Executivo, entidades de classes, sindicatos e associações, assim como a vereadora Eva Valéria Lorenzato, que esteve representando a Câmara Municipal. A Câmara de Vereadores de Passo Fundo está de parabéns, em parceria com a Assembleia Legislativa, tratar um tema tão espinhoso. Nós comentávamos aqui na audiência, especialmente para as mulheres, né? É um tema difícil, mas a gente sabe que somos a maioria, né, da população brasileira, e quem paga mais imposto hoje no Brasil são os consumidores pobres, e a grande maioria das pessoas pobres hoje são as mulheres, especialmente as negras. Então é um tema que nós precisamos debater, discutir com a comunidade e encontrarmos soluções para simplificarmos com toda certeza, né, a questão tributária do nosso país, mas ao mesmo tempo também eu, enquanto vereador, a Câmara de Vereadores, a Assembleia Legislativa, pensar no melhor para cada município também. Bom, nós vamos discutir a reforma tributária. Como que os municípios vão se beneficiar? É aqueles que têm mais habitantes? Bom, basta ter apenas mais habitantes e
e a questão do que tem mais habitantes pobres. Nós discutimos aqui também por que um proprietário de um iate não paga IPVA e o fretista tem que pagar IPVA da sua motinho 125. Então, é muito injusta hoje a questão tributária do nosso país e por isso a importância do nosso deputado Miguel Rossetto estar aí trazendo para os municípios esse tema, discutindo com lideranças importantes aqui do nosso município. Me chamou a atenção a diversidade das lideranças que estavam aqui hoje, empresariais, sindicais, né? Os movimentos populares, representantes dos contadores, economistas aqui do nosso município. Isso demonstra a importância de discutirmos agora, porque teremos sim uma reforma. O presidente Lula prometeu em campanha que mexeria. E, no nosso entendimento, a reforma tributária é uma das mais importantes que tem que acontecer, sim, no nosso país. Mas ouvindo a população, conversando com a comunidade, com o povo que está aí nas periferias, nas favelas, né, nos nossos bairros, que precisam do apoio, sim, do poder público e que precisam, acima de tudo, já que são os impostos que trazem o orçamento, né, para o gestor público, que seja dividido da melhor forma possível e que todos sejam beneficiados, pobres, empresários, os trabalhadores, né, as mulheres, os homens. Então, que bom, a Câmara e a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, dê parabéns por estarmos aí conversando e discutindo e buscando alternativas para melhorar a proposta que já está sendo discutida e que é um tema que, inclusive, por exemplo, a questão da tributação das grandes fortunas já tem a possibilidade até na nossa Constituição Federal. Então está na hora, sim, da gente mexer aí e encontrarmos as melhores soluções para toda a nossa gente e garantir um desenvolvimento sustentável para os municípios, para os estados e, finalmente, para todo o Brasil. E chegou o momento de conhecer duas proposições protocoladas pelo vereador Inharã Carvalho. Motoristas nossos, eles trabalham com muito a dedicação e às vezes se envolvem em algum acidente com terceiros. A segurança, o seguro da prefeitura, ele prevê a restauração e o conserto dos veículos envolvidos no acidente, mas não vê a proteção e o amparo aos nossos motoristas. E por isso fizemos essa indicação. Nossos motoristas precisam trabalhar com mais segurança, com mais tranquilidade, sabendo que se acontecer de se envolverem em um sinistro, eles serão protegidos e amparados por lei, amparados por um seguro que venha a proteger o seu orçamento. Tem motorista que não ganha R$2.000 e às vezes se envolve num acidente aí que custa lá R$9.000, como foi o caso de várias vezes quando eu estava trabalhando como secretário adjunto nos serviços gerais, onde algum motorista se envolvia em acidente. Por isso precisamos da proteção desses profissionais que trabalham com tanto afinco. Essa comissão ela vai averiguar e vai fazer um intercâmbio, uma ligação entre o consumidor. Quem é consumidor? É a nossa sociedade, são as mãezinhas que às vezes não conseguem colocar um filho numa creche, não conseguem encaminhar o seu filho para o primeiro ano de estudo devido à falta de vagas. Então o que nós queremos averiguar com isso e dar um suporte à Secretaria de Educação, dar ideias, dar sugestões, não só buscando alguma provável falha, mas buscando sim a resolução do problema. E para nós resolvermos o problema, essa comissão vai averiguar o que está acontecendo para que daqui a pouco, se for preciso, nós buscar nos nossos parlamentares federais aí um apoio à educação municipal para que nós possamos aumentar o número de vagas ao consumidor, ou seja, às crianças que precisam tanto. Por que isso? Foi constatado e fomos verificar em uma escola, a diretora disse que tinha vaga. Aí fomos procurar e falar com a central de vaga disse que não tinha. Então está havendo uma contradição, né? Existe uma falta de comunicação entre a central de vagas e a secretaria, a escola a qual as crianças poderiam estar estudando. Serão atribuições desta comissão especial: realizar estudos, análises e propor políticas públicas relacionadas à educação infantil, monitorar a execução de planos e projetos, elaborar levantamentos referentes à lista de espera por vagas, para reforçar a importância da transparência e justiça social, além de discutir e sugerir proposições legislativas em âmbito municipal.
A Comissão de Educação Infantil será constituída de 5 vereadores titulares e 5 suplentes e terá o prazo máximo de duração de 120 dias. Depois do intervalo, censo aponta Passo Fundo entre as 10 maiores cidades do estado em número de habitantes. Nós já voltamos. O que é importante para você é importante para a Câmara. A Câmara de Vereadores tem compromisso com a comunidade e transparência na gestão. Por isso, debater as necessidades da comunidade faz o trabalho do Legislativo ter muito mais resultados para você. Com participação, as mudanças acontecem e os investimentos geram mais desenvolvimento e garantem um futuro melhor para a nossa cidade. Câmara de Vereadores de Passo Fundo, a casa dos grandes debates. Foi aprovado em plenária o substitutivo ao projeto de lei de autoria da vereadora Janaína Portela. O documento denomina Via Pública Municipal Rua 6, no loteamento Parque da Cidade, com o nome de Gildrades da Costa Correia. Esse projeto de lei ele veio para reconhecer o trabalho do Dr. Gildrades, um médico ativista na cidade de Passo Fundo, humano, que fez um trabalho social muito importante, tendo junto ao Hospital de Olhos, que é mantido pela Fundação Lions, uma realização expoente. A função de buscar com que pessoas que tivessem dificuldades encontrassem junto ao Hospital de Olhos a possibilidade de ver melhor, de alcançar a visão, fazendo projetos sociais de doação de armações, lentes, fazendo todo um trabalho social de alcance às pessoas da medicina oftalmológica da melhor forma possível, atendendo aqueles que tanto necessitam enxergar. Ele é uma pessoa ele foi uma pessoa muito reconhecida na cidade, no meio acadêmico, junto ao Hospital de Olhos, junto aos ambientes de saúde e, em especial, a toda a comunidade acadêmica da Faculdade de Medicina da UPF. Deixou o seu legado, um legado bonito, de reconhecimento, de pessoas que dizem o quão generoso ele era no atendimento aos seus pacientes. E isso se demonstrou pelas tantas mensagens que recebemos no gabinete de cumprimentos por esta iniciativa desse projeto de lei, como também pelas pessoas que se fizeram hoje aqui presentes, nosso plenário cheio com pessoas que conheceram e estavam perto e acompanharam toda a trajetória profissional deste médico, Dr. Gildrades, que deixou tanto carinho e deixou pessoas com saudades desse profissional tão capacitado que era. A família do homenageado acompanhou a votação e, emocionada, destacou a importância da honraria que eterniza o nome do seu familiar, Gildrades da Costa Correia, como parte imaterial do município. Como dizia o poeta Fernando Pessoa, às vezes ouço passar o vento e só de ouvir o vento passar vale a pena ter nascido. Nesse momento de orgulho extremo, onde nossa cidade de Passo Fundo se presta uma homenagem tão especial, como dar o nome do nosso querido e amado Dr. Gildrades da Costa Correia a uma de suas ruas, não poderíamos deixar de agradecer em nome da esposa Edneia, das filhas Luciana e Daniela e das netas Helena e Teodora. A lembrança da comunidade é um reconhecimento que afaga o coração e enche o peito de alegria e emoção. O Dr. Gildrades era a personificação da bondade, da solidariedade e da preocupação com a família e com a sua cidade. Serviu de modo abnegado sua vocação, colocando sempre a medicina a serviço de Passo Fundo, com indistintos atendimentos junto a entidades beneficentes e hospitalares, sendo um profissional ético, correto e extremamente competente. Não são poucos os pacientes que enxergam a família e saúdam a personalidade carinhosa e gentil deste grande médico, referindo que não apenas eles, mas seus pais e seus filhos sempre foram tratados com parcimônia e dedicação. A promessa de Hipócrates foi cumprida a termo pelo Dr. Gildrades, exercendo a arte de curar,
sempre fiel aos preceitos da honestidade, da caridade e da ciência, penetrando no interior dos lares desta cidade com honra, nunca se servindo da profissão para corromper os costumes ou favorecer o crime. Por tudo isso, que agradecemos de coração e alma essa grande distinção dada por essa Casa Legislativa, concluindo que, se para Fernando Pessoa, em sua poesia, às vezes só de ouvir o vento passar já valia a pena ter nascido, para nós, além de ouvir o vento passar, valeu a pena ter nascido para conviver e ter ao nosso lado agora nome de rua, Dr. Gildrades da Costa Correia. Gostaríamos de agradecer muito especialmente a nossa excelentíssima senhora vereadora Janaína Portela, que foi quem conduziu essa homenagem de maneira brilhante. Obrigado. A família ficou muito feliz com esse reconhecimento, esteve presente a esposa, as filhas, netas, todas pessoas queridas e que ficaram sensibilizadas com essa homenagem, que ela é meritosa pela pessoa que era o Dr. Gildrades. Fica aqui a mensagem posta pela Câmara de Vereadores de reconhecimento a um profissional ético, muito capacitado e humanitário. E a verificação de que Passo Fundo está em expansão, crescendo, e vem as necessidades de nominação de ruas, e que bom que nós podemos vir a prestigiar e reconhecer pessoas que deixaram a sua marca e seu legado aos passofundenses. Os primeiros dados divulgados pelo IBGE sobre o censo 2022 apontam um crescimento populacional. Passamos de 184.826 para 206.224 habitantes. Passo Fundo foi a quinta cidade do estado que mais cresceu, segundo a pesquisa. Mais detalhes com o coordenador regional do IBGE, Jorge Bilhar. Nós reportando o IBGE, o dia 28 de junho, onde divulgou os primeiros dados do Censo Demográfico 2022 para todo o Brasil, para toda a população brasileira, que agora começa a mostrar a realidade do nosso país em relação ao último censo, que foi em 2010, e também dos municípios, também a população final, onde esses resultados, primeiros resultados, ele significa quanto nós somos, aonde nós estamos e como vivemos, que é o censo também a nível de município, onde o nosso município aqui de Passo Fundo houve um destaque bastante importante, onde foi a cidade que mais cresceu, a quinta cidade do estado que mais cresceu de 2010 para 2023, e também Passo Fundo ficou classificado entre a 10ª cidade mais populosa do Rio Grande do Sul. Então o censo hoje ele definiu a população de Passo Fundo de moradores permanentes, onde nós somos 206.224. E também o destaque de Passo Fundo, o crescimento de edificações, casas, apartamentos, condomínios, onde houve um crescimento de 55%. Até para ter uma ideia, em 2010 nós tínhamos 61.774 domicílios, casa, apartamento. E agora, em 2022, a gente chegou a 95.793. E a média de morador por residência, nós chegamos a 2,51, que foi outro fenômeno que está ocorrendo em todo o território nacional, é a redução do tamanho das famílias, onde com menos pessoas nascendo e o crescimento de residência triplicou quase. E nesse sentido aí, então, o que está acontecendo é a redução do tamanho das famílias. Aqui em Passo Fundo, a gente teve também um número de pessoas que se negaram a prestar o censo, que são 2.580. Então, mas essas pessoas foram computadas no censo pelo método da tecnologia do IBGE e também da metodologia que pega pela média de moradores. A gente conta essas pessoas que se negaram a responder ao censo, que deixaram de exercer a cidadania, até porque o censo é obrigatório e é por lei, onde todo cidadão brasileiro, tanto
físico quanto jurídico, tem que prestar informação ao IBGE. O censo, ele vai ser, essas informações vai ser um grande desafio hoje para os gestores públicos, onde além dos governos, tanto federal, estadual e municipal, usar essas informações para as políticas públicas e para os investimentos que venham a beneficiar o cidadão brasileiro. E também para a iniciativa privada, porque hoje o investidor, o empreendedor, hoje ele não vai instalar um negócio numa cidade sem ele fazer pesquisa e pegar informação. E o primeiro órgão que busca essas informações é o IBGE. O IBGE que é responsável pelos índices oficiais e também pela população. E o Jornal da Câmara de hoje fica por aqui. Uma ótima noite a todos.